Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Planejamento Estratégico e Inovação, módulo avançado, versão de janeiro de 2022. Nesta aula número 9, nós iremos apresentar critérios de gestão do tempo no processo de tomada de decisão colaborativa. Nesta aula número 9, nós iremos continuar a apresentar o módulo 3, tomada de decisão no processo colaborativo. Este é o conteúdo da nona aula, tomada de decisão colaborativa. 1. Gerar opções. Gestão do tempo e critérios para a quantidade de opções. 2. Priorizar as opções. Processo de peneiramento. De forma prática, este é o processo que nós adotamos para a tomada de decisão colaborativa e foi apresentado de forma superficial na aula 6. Começamos o processo gerando até 25 opções, seguindo a regra sem justificar, como apresentado na aula 8. Na nossa experiência, gerar até 25 opções não é fácil e é o suficiente. Corresponde aproximadamente a 2 flipcharts. Percebemos também que mais de 25 opções é comum repetir as opções com outras palavras. Lembrando que, no final, nós iremos escolher apenas uma opção. E limitar a quantidade de opções é uma questão chave na gestão do tempo, produtividade e resultado do workshop. Na nossa experiência de 30 anos facilitando workshops de estratégia e inovação, percebemos que na etapa de situação atual são gerados, em média, de 15 a 25 opções em um workshop de 3 horas. Na etapa de objetivos, normalmente são gerados menos opções, entre 10 e 20. Na etapa de questão-chave, aumenta para 20 a 25 e volta a cair em ideias, até 20 ideias, e em protótipo, menos de 10. Ter esta visão é importante para a gestão do tempo em um workshop de 3 horas. Por outro lado, quando nós temos apenas 30 minutos para definir uma estratégia ou solucionar o problema de forma colaborativa, eu, deliberadamente, limito a quantidade de opções para 5 opções nas etapas de situação atual, objetivo e ideias, mas coleto até 15 opções na fase de questão-chave, por ser a etapa mais importante do IDM. Esta é a configuração que gera melhores resultados em workshops com pouco tempo. Nós limitamos a quantidade máxima de opções em cada etapa como uma estratégia de gestão do tempo do workshop. Assim, num workshop de 3 horas, utilizamos aproximadamente 1 hora para a etapa de questão-chave e 30 minutos para as outras etapas. Da mesma forma, em um workshop de 30 minutos, nós utilizamos 10 minutos para a etapa de questão-chave e 5 minutos para as outras etapas aproximadamente. Em resumo, na gestão do tempo do workshop, nós reservamos o dobro do tempo para a etapa questão-chave do IDM e, concomitantemente, geramos mais opções na etapa de questão-chave. Isso para gerar melhor produtividade e resultado do workshop. Depois de gerar até 25 opções, nós selecionamos as 5 melhores opções como um processo de peneiramento. A decisão de priorizar 5 opções foi definida em função da nossa experiência empírica, mas alguns participantes perceberam que é como se aplicássemos o princípio de Pareto ou regra 80-20. De 25 opções, selecionamos 5 e na próxima etapa, das 5 opções, selecionamos uma opção, ou seja, sempre 20% do todo. O procedimento que nós utilizamos para selecionar as melhores opções é a votação. Cada participante tem direito a 3 votos e sinaliza as suas opções com adesivos, sem justificar as suas escolhas. O participante também pode utilizar os seus 3 votos de forma diferente. Pode concentrar os 3 votos em apenas uma opção. Ou pode espalhar, colando um voto ou adesivo em cada opção. Ou 2 votos em uma opção e 1 voto em outra. De forma prática, o que nós percebemos na nossa longa experiência com esse processo é que, naturalmente, 5 opções recebem muito mais votos. Quanto maior for o número de participantes, mais evidente ficam as 5 opções mais votadas, de acordo com a distribuição normal ou curva de Gauss.
Ou seja, ter mais participantes facilita o processo de priorização com este processo. Apenas como ilustração, este é um exemplo real com produtores de soja e algodão. Tivemos 17 participantes. Foram geradas 19 opções, mesmo tendo tempo para gerar 25 opções. Como resultado, tivemos claramente 5 itens mais votados: conhecimento, mão de obra qualificada, gestão de custo, genética e boas práticas. E tivemos, neste exemplo real, 4 opções sem nenhum voto. Sim, pode ocorrer de um participante se queixar que 3 opções é pouco e gostaria de poder escolher 4 opções. Eu concordo e permito que todos tenham 4 votos, mas ao alertar que é permitido concentrar os 4 votos em uma opção, e com isso iria enfraquecer os votos espalhados, esse participante percebe que é melhor continuar o processo com apenas 3 votos para cada participante. Em síntese, estas são as 3 dicas para fazer a gestão do tempo e garantir a melhor produtividade e resultado de um processo decisório colaborativo. 1. Ter menos opções demanda menos tempo. 2. Reservar mais tempos para a etapa de questão-chave. 3. Ser rigoroso na regra, sem justificar. No caso de workshops com pouco tempo, por exemplo, 30 minutos no total, nós coletamos apenas 5 opções. Desta forma, nós não precisamos fazer o processo de peneiramento para escolher as 5 melhores opções. Isso gera um ganho de tempo considerável dentro do processo inteiro. Nesta 9ª aula, nós continuamos falando de tomada de decisão colaborativa. 1. Gerar opções, gestão do tempo e critérios para a quantidade de opções. E 2. Priorizar as opções por peneiramento. Na próxima aula, aula 10, nós iremos continuar com o processo decisório colaborativo, focando o processo de análise das conexões lógicas de causa e consequência. Encerrando a 9ª aula do curso Planejamento Estratégico e Inovação, módulo avançado. Dentre os elementos da gestão de workshop de Planejamento Estratégico e Inovação, a gestão do tempo na tomada de decisão colaborativa é, na nossa percepção, um dos maiores desafios quando pensamos em eficácia, produtividade e resultado de um workshop. Por isso, todo cuidado é pouco. Até a próxima aula e se tiver alguma dúvida, entre em contato.